Arte paleocristã, ou também conhecida como arte primitiva cristã. Ela vai acontecer ali no século 5 ao 10. É um período de transição, tá? É um momento, né, de transição entre o período antigo e o período da Idade Média. Então, nós estamos saindo da última período, né, da antiguidade, que são os romanos, e entrando lá no primeiro período da Idade Média, que são os românicos. E esse período é um período em que os cristãos eles são muito perseguidos pelos imperadores. Os imperadores querem sempre ser superiores, né? E eles não admitem que possa ter Cristo como superior a eles. Eles querem ser homenageados, eles querem ser adorados, né, por todos. Então, eles tentam abafar a história de Cristo, eles tentam fazer com que caia no esquecimento, né, o que não acontece. Por quê? Porque nesse período, os cristãos eles vão usar as partes subterrâneas da cidade de Roma, que essa parte subterrânea são as galerias e salas escavadas no subsolo, tá? Para sepulturas. E principalmente nesse período para as sepulturas dos cristãos, né? É chamado de catacumbas. Então as catacumbas são essas galerias aqui, ok? Aqui nós vamos ver ela já com a arte paleocristã. A arte paleocristã são todas as formas artísticas produzidas e manifestadas pelos cristãos, né, durante esses momentos de perseguição do período do Império Romano. Então, o que são esses momentos de perseguição? Os soldados são ordenados a capturar, torturar e matar os cristãos ou aprisionar. Quando eles são aprisionados, muitas vezes, homens, mulheres, crianças, né, eles passam por um teste. Olha, você vai adorar o imperador, né, e ele nega, ele quer continuar adorando Jesus Cristo. E aí eles são cruelmente jogados numa arena lá do Coliseu, né, uma daquelas atrações que nós chegamos a ver no capítulo anterior. E ali eles soltam os leões para que devorem os cristãos. Uma crueldade horrível e assistida ali, né, pelo império, pelos romanos que segue o imperador. E essa prática, com o tempo, alguns imperadores, né, que têm mais consciência, começam a proibir, né, esse tipo de atitude, mas ainda seguem, né, os cristãos ainda por bastante tempo. Então, eles usam essas galerias, essas catacumbas, também como refúgio das perseguições. Eles se unem ali para cultos, para catequese e para, né, continuar passando para as gerações seguintes toda a história, né, dos acontecimentos de Cristo. E essas pinturas, elas são realizadas por homens comuns, que são desprovidos de habilidades ou técnicas. A arte paleocristã ela é apresentada com traços muito simples e grosseiros, mas eles revelam a influência da pintura mural romana, né? Eles baseiam um pouco nessa pintura, e o valor da pintura também não se encontrava em suas técnicas estéticas, mas o importante era a necessidade de manifestar uma rica simbologia cristã, né? E muitas vezes também como essas tumbas, né? Elas eram também para os cristãos que morriam com atos heróicos, ou seja, até o fim eles negaram o imperador, né, e levaram Cristo. Então eles não negaram Cristo até o fim. Então eles morrem num ato heróico. Então ali eles são enterrados aqui nessa galeria e são homenageados como heróis, né? É o Marte, né, nesse momento. E alguns símbolos que eles usam para poder prosseguir com a história de Cristo, um dos mais fortes é esse que nós temos aqui à direita, que é o peixe. O peixe, ele, a princípio, sempre ele seguia com essas letras, que é o Ishori.
Ishoi, Ishoi quer dizer as iniciais. Pegando as iniciais, isso tudo, tá? Vamos falar lá que essas palavras são todas em grego, tá? Significa a expressão Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Então, a partir desse momento é frisada essa expressão no peixe. E aí, simplesmente eles usarem somente esse símbolo do peixe, eles já sabem esse significado. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. E também ele era muito usado, não só encontrado ali nas catacumbas como principal símbolo, mas também fora. Por quê? Porque nesses momentos de perseguição, os cristãos eles convidavam as pessoas comuns para estarem, né, nas suas reuniões, nos seus cultos, mas muitas vezes eles foram traídos, porque eram adoradores do imperador, e aí eles eram delatados, perseguidos, né, e mortos pelos soldados. Então, o que eles faziam? Quando eles queriam convidar alguém que eles não tinham certeza se eram cristãos, se eles iam ser traídos, eles conversavam sobre qualquer assunto, e enquanto isso, com a ponta do pé, eles faziam o sinal, né, esse contorno do peixe na terra. E quem estava conversando com ele esperava essa reação. Se a pessoa olhasse para ele, né, com dúvidas, sem entender aquele símbolo, eles prosseguiam o assunto, não entravam de forma alguma no assunto das catacumbas, das reuniões de Cristo, nada. Se essa confirmação viesse da pessoa, olha, você também é cristão, eu conheço esse símbolo, aí sim ele era convidado, né, a estar nessas reuniões, nos seus cultos e a conversar sobre a história de Cristo, a história sagrada de Cristo. Outro símbolo importante, a pomba branca. Até hoje, né, nós temos a pomba branca, que significa o símbolo de paz. Ok? Então, esse símbolo já vem desse período. Aí nós temos também um outro símbolo importantíssimo, que é a âncora. A âncora, ela simboliza o conceito de salvação, fé e esperança. Ou seja, pode estar passando uma hora apuro, mas a confiança, né, a fé em Cristo permanece. Então, eles usavam fortemente esse símbolo nesse período. E um dos símbolos também muito importantes e muito usados é o bom pastor. É o bom pastor, ele está aqui, simboliza Jesus Cristo, né? Trazendo os humanos, no caso das ovelhas, para o bom caminho, né? Tomando conta delas, né? Protegendo elas do perigo. E uma que está aqui ao seu ombro é uma que foi para o mau caminho, né? Passou apuros, então ele colheu para si, para poder trazê-la novamente para o bom caminho. Então, esse é o significado do bom pastor. Então, esses são os principais símbolos, dentre outros símbolos do período paleocristão. Constantino é um importante imperador, né, do período aí, do início do período românico, da Idade Média. Vamos lá. Ele foi filho de Flávio Valério, que era um oficial grego, e de Helena. Helena, ela tornou-se santa, né? Ela foi reconhecida como santa pela Igreja Católica posteriormente. Então, quando Flávio Valério morreu, ele estava, né, lá no poder do Império, e Constantino é aclamado imperador por todas as tropas locais. Só que em meio a uma difícil situação política, pelas tensões com o antigo império, Maximiliano e seu filho Mangêncio, que estavam em brigas, batalhas pelo poder. E teve a primeira batalha em 310 contra o Maximiliano, e grande sucesso do imperador Constantino, ele venceu essa batalha, né? Maximiano foi derrotado nessa importante batalha. E tinha uma segunda batalha em 312, a Batalha em Ponte Milvio, com o seu filho Mangêncio. E era uma batalha que praticamente ela estava perdida para Constantino e seu exército, porque o outro exército era muito mais poderoso, era muito mais
soldados muito mais fortes, eles tinham muito mais tecnologia, muito mais preparo. E ele já estava. E o Constantino, ele era um imperador bom. Ele queria. A preocupação dele não era tomar o poder para si, né? Por soberba, não. Ele gostaria mesmo de tomar conta da civilização. Ele tinha realmente esse dom de líder, ao contrário, né, do Maximiliano e seu filho Mangêncio. E nessa batalha com Mangêncio estava muito irado porque seu pai já tinha sido derrotado e porque ele queria esse poder a todo custo. Então ele estava muito reforçado, muito confiante. E o imperador Constantino, né, como temos aqui na gravura, ele, né, ficou observando o Sol. O Sol, nesse período ainda, eles ainda acreditam muito em deuses lá de Roma, da Grécia, né, que era a referência que eles tinham antes, que depois aqui no cristianismo é chamado de deuses pagões, né? Então ele está ali olhando o céu, olhando o sol, observando, e ele avista uma cruz nesse momento. E acompanhado com a cruz, ele também encontra o símbolo do monograma de Cristo, que é a letra X e a letra P, que significa, no alfabeto grego, respectivamente, as iniciais de Cristo, Cristo Jesus. E junto com elas, ele recebe a seguinte inscrição: In hoc signo vencer, que significa, com este sinal vencerás. E aí ele segue essa orientação de Cristo, ele traz um símbolo para os escudos, é esse símbolo aqui, presente. Esse símbolo se chama monograma de Cristo. Ele já era muito usado antes, tá? Ele já existia. Ele era um símbolo que era colocado na sepultura dos cristãos, né? Para identificar que aqui jaz um cristão. Então ela era muito usada já como símbolo de Cristo. E ele simplesmente toma esse símbolo desse monograma de Cristo e faz com que todos os escudos de todos os soldados seja gravado esse símbolo. E em 312, nessa batalha lá da Ponte Milvio, milagrosamente ele vence essa batalha e passa a ser o único imperador do Oriente. Isso foi em 312. Em 313, Constantino permite o cristianismo. Então ele permite que, né, acabou todas as perseguições, os cristãos têm total liberdade de se expressar, já não precisam estar escondidos lá nas catacumbas mais, eles podem estar fazendo a qualquer momento, em qualquer lugar, suas reuniões, seus cultos. Então ele dá essa liberdade toda, ele nomeia essa liberdade para os cristãos, não há mais perseguições. Eles têm, né, total liberdade para poder divulgar o nome de Cristo e suas benfeitorias. E ele vai se converter, né? A primeira religião cristã que nós temos aí é a católica. Então ele vai se converter em 337, que é o ano que ele foi batizado. E foi o mesmo ano que ele morreu. E olha só, passou bastante tempo depois, em 27 de fevereiro de 380, lá no período do imperador Teodósio, então esse imperador Teodósio I, ele promulgou um decreto declarando o cristianismo religião oficial do Estado. Né? Então foi uma conquista, você vê que foi uma conquista que levou muitos anos entre uma e outra, né? De 313 que ele deu essa liberdade para 380, que foi o período que realmente ela se tornou oficial. A arte românica. Esse período da arte românica, o Império Romano ele está dividido em duas capitais, capital do Oriente e capital do Ocidente.
É claro que nós vamos nos aprofundar muito mais no capital do Ocidente, em toda a sua evolução, mas vamos dar uma pincelada por aqui, que é a capital do Oriente, que era a cidade de Bizâncio. Foi onde o imperador Constantino reinou, né? E reinou muito bem. Ele que teve essa abertura, né, do cristianismo. Ele também foi homenageado por suas benfeitorias. Ele é um imperador muito bondoso, muito líder, né, preocupado com toda a civilização. Então ele recebeu uma comemoração. Foi transformado o nome de Bizâncio para Constantinopla. Constantinopla hoje é Istambul. E aqui nós temos uma arte bem significativa, que são os ícones. É uma arte simples ali, né, entre a civilização, que eram pequenas imagens de madeira, com imagens pintadas e supostamente com poderes sobrenaturais, ou seja, a população acreditava, né, ele comprava da igreja para si ou para dar de presente, e elas eram colocadas na parte frontal da casa, ou na porta, ou na parede frontal, e acreditava-se que os ícones tinham poderes milagrosos. A partir dali, todas as benfeitorias que aconteciam era graças a esse ícone. Então, elas traziam imagens de santos e seres sagrados. E aqui nós vamos, né, analisar a pintura, comparado à pintura grega, que está relacionada à beleza, e beleza é sinônimo de perfeição, né? Com medidas proporcionais, aqui não tem realmente nenhuma relação. E nem comparada com a arte romana. A arte romana se preocupa também com a beleza, mas mais realista, com a característica, né, de identidade, também nenhuma. Então aqui a preocupação da técnica, na verdade, todo o período da Idade Média, a arte ela vai apresentar também como decoração, mas principalmente ensinamento bíblico, né? Toda a passagem de Jesus Cristo. Essa é a maior preocupação das pinturas nesse período românico. Então, eles não têm a menor preocupação com proporção, né? Vamos analisar aqui, por exemplo, esse nariz muito, muito longo, fino demais, tá longe de ser, né, uma pessoa realmente daquele período, a boca muito pequenininha, o rosto muito longo, os dedos, né, muito alongados, sem curva nenhuma, a tecido, né, a formato do tecido que não tem movimento algum. E olha só, aqui é o menino Jesus, seria um bebê, né? Bebê menino Jesus no colo de sua mãe, da Maria. Mas olha só o formato, aqui ele parece uma criança muito mais velha, né? Olha só os traços dele, não é um traço de bebê, mas são traços de muito mais idade. Então eles não tinham realmente uma boa noção dessa pintura nesse período. E outro detalhe também, né, que nós vamos ver aqui agora, dando continuidade à arte em Constantinopla, a arte bizantina, chamada como arte bizantina. São os mosaicos. Os mosaicos tiveram origem, né, lá em Roma, não origem, mas fortemente apresentada em Roma. E aqui eles continuam. Aqui sim eles têm um progresso, porque enquanto Roma, deixa eu falar um pouco, né, sobre como vive a economia da capital do Oriente, para vocês terem uma ideia de como essa arte é rica. Esse período, na capital do Oriente de Roma, ainda é um período comercial, é o comércio marítimo, e um período muito rico nessa capital. Eles conseguem, né, com esse comércio, ter impostos muito altos e muito bem sucedidos, então é aplicado numa arte, enquanto lá em Roma essa arte do mosaico é feita com pedras da natureza, aqui são pedras preciosas e brilhantes, então é uma arte muito mais rica. E olha só os traços, né? Aqui Jesus Cristo muito bem homenageado, né? A pintura sagrada, então. E outro detalhe, a auréola. A auréola é o símbolo
principal da pintura do período românico, seja da capital do Oriente, da capital do Ocidente. A auréola é o símbolo desse período. E aqui também nós vamos ter, então, dois imperadores de Constantinopla, que é o Justiniano e Teodora. Justiniano, ele é um imperador que ele veio assim de uma família muito humilde, né? O pai dele era, mas morreu quando ele ainda era criança. Ele foi criado com um tio. E o tio, sim, ele cumpria funções nobres. Ele também subiu ao império, né? Assim que ele morreu, Justiniano pegou o trono para si, isso de forma completamente elaborada, dentro da sua ambição, né? Ele foi elaborando esses traços para que ele pudesse ser o rei. Um rei que muita sede de poder, muita ambição. Então é um rei que, né, transforma realmente o seu governo, ele transforma Constantinopla em toda essa riqueza. Ele é o responsável por toda a riqueza da arte desse período. E ele conhece, né, quando ele já está tronado, ele conhece Teodora. Teodora é muito mais jovem que ele, ela tem um estilo de vida muito duvidoso, e eles se casam. E é um romance assim maravilhoso entre os dois, né? Um romance muito forte, uma história de romance incrível, só que eles têm em comum a ambição. E Teodora, ela tem uma personalidade, dona de uma personalidade muito forte. Então, ela quem comanda ao lado de Justiniano. Pela primeira vez, é um casal que comanda todo o império. Já não é mais só o imperador, que é uma situação muito inédita, né? Até então, sempre é o imperador, a mulher, nesse período todo, ela não pode comandar, né? Essas são as leis. Mas aqui Teodora e Justiniano formam esse casal que comandam juntos. É uma união, né? Junto à sua ambição que transforma nesse império tão rico. E aqui eles estão sendo, né, homenageados em forma de mosaico, com pedrinhas, lembrando que são pedrinhas preciosas e brilhos, então é uma arte muito rica. Toda ornamentada. E mais um detalhe, aqui vocês veem auréolas também, olha só a auréola aqui do Justiniano e olha também ao redor de Teodora. Por quê? Porque eles usam esse símbolo como equiparação do poder. Porque se a auréola, né, verdadeiramente Jesus Cristo significa o sagrado, significa obediência ao sagrado, aos ensinamentos de Jesus Cristo, aqui eles quiseram equiparar, eles quiseram dizer que eles também, né, de alguma forma eram sagrados e tinham que ter a obediência da civilização. E esse povo, nesse período, que era um povo que era analfabeto, né, eles não tinham acesso às letras, eles acreditavam, era um povo ignorante, eles realmente seguiam esse ensinamento que passavam para eles, eles, né, falavam amém e acreditavam. E assim eles se aproveitavam e manipulavam, né, toda a civilização. Uma outra confirmação da riqueza do período de Constantinopla, imperado por Teodora e Justiniano, é a grande construção da Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia, que em grego significa Sagrada Sabedoria. Ela tem toda a influência românica, ela tem a sua cúpula, que tem a mesma medida lá do Panteão Romano, porém ela tem um formato diferenciado, que é o formato quadrangular ou octagonal, né? Aqui você percebe, né, a entrada que ela é toda octagonal, essa construção principal. Ela foi considerada durante 1000 anos a maior construção do mundo. Hoje, é claro que ela recebe muitas influências, né, da região que ela vive, que é Istambul, e ela tem até influências muçulmanas, né? Ela recebe outras influências religiosas também. Já foi transformada em museu, né? Hoje ela
É um grande museu histórico, mas ainda existe a sua construção. E seu interior é riquíssimo, que significa o quê? A riqueza interior, né? Eles querem simbolizar a riqueza interior, a iluminação do homem pelas, né, forças sobrenaturais de Jesus Cristo. Então eles trouxeram muita iluminação através das cores que eles foram usando, né, de pedras preciosas, de construção de mosaico, decorada com mosaico, com muito mármore, né? Essa cor escolhida é a cor original e essa iluminação toda, olha só a iluminação que é feita inteirinha a esse redor, foi realmente uma construção riquíssima. Aquilo empregou muito financeiramente, muitos valores para erguer, né? Essa Basílica de Santa Sofia. E ela está aí maravilhosa até os dias de hoje, com essa mesma luminosidade. Então, aqui nós vamos voltar para a capital ocidental do Império Romano. Aqui vamos ter a sociedade do feudalismo, onde é centralizado o poder, né? A pirâmide, o topo da pirâmide são os reis, logo em seguida os clérigos, aí vem os nobres, que são os cavalheiros também, que encaixam nessa posição, que eles são nomeados, né, com títulos nobres. E lá no finalzinho nós temos os servos. Então é um período em que a população sai dos centros urbanos e vão para as áreas rurais, onde é feitas construções robustas, de paredes robustas. Por quê? Porque eles são muito invadidos pelos bárbaros, né? Onde acaba todo aquele império. Então, é uma forma de proteção. São as muralhas do castelo, e ali em volta das muralhas, às vezes, tem alguns moradores, mas a maioria está dentro das muralhas. E quando sofre qualquer tipo de ameaça, todos vão para dentro da muralha e unidos eles conseguem defender a área, né? Com muito menos riscos. Então, nesse período, né, vamos começar a falar aqui das catedrais dentro dessa sociedade. As catedrais, elas têm essa planta em formato de cruz, é bem característico, né, desse período da sociedade. E né, aqui nós temos o projeto da formação da Catedral de Pisa, né, onde aqui nós temos onde a igreja é rezada pelo padre, aqui distribuídos os fiéis, né, e aqui são os pilares. Então nós vamos ver ela aqui em outras dimensões. Aqui nós podemos ver, né, numa planta aérea, essa cruz. Na verdade, ele é um complexo, onde tem o batistério e o campanário. Campanário é a torre de sino de Pisa. E aqui nós vamos ver ela em vários ângulos da construção, mostrando aqui dá para vermos, né, as janelas estreitas aqui, em fileiras, né, de janelas estreitas, para poder entrar toda a ventilação. A iluminação continua aqui se protegendo, né, a gente pode ver bem que, né, existe uma proteção enorme nessa fortaleza. Fortaleza é o nome ideal dessas construções do período românico. Aqui vemos em outro ângulo também, né? Podemos certificar essa construção no período românico. Ela sofre, a Catedral de Pisa, ela vai sofrer influências árabes também nesse período da construção, e mais para frente, período gótico também, né? Ela também sofre algumas reformas e algumas características do gótico. Aqui eu tenho um outro ângulo, que é o batistério. Então, o batistério é onde são feitos somente os batizados. E ali a catedral, onde é rezada a missa. E ali, logo na frente, o campanário, que é o Torre de Sinos, que é a famosa Torre de Pisa. Eu vou falar mais detalhadamente. A parte interna, né, podemos ver as colunas com uma grande característica de influência grega. O teto é um teto que passou por reformas, porque essa catedral ela já sofreu incêndio também, era totalmente de madeira,
né? Então ela foi reformulada nesse formato. Aqui nós vemos os arcos romanos, né? Tá vendo? Enfileirados até aqui que é a cúpula da igreja. E aqui num outro ângulo ainda, aqui a entrada principal. São essas três entradas principais, é uma característica típica da construção românica. E aqui eu tenho o tímpano também, que eu vou estar falando mais detalhadamente aqui nos nossos próximos slides. E aqui num outro ângulo avantajado, eu vou ter o campanário, ou torre de Pisa. Ela é a torre de sino, ela é formada por 7 sinos. Ela levou 846 anos a sua construção, do início até o fim. Quando ela estava nesse terceiro andar aqui, ela teve sua inclinação, porque o solo não era um solo que tinha uma estrutura boa para recebê-la, né? Um solo arenoso. Então, ela ficou muitos anos parada antes de prosseguir a construção, e ela ficou fortificada nesse formato da inclinação. Então, eles resolveram subi-la mesmo nesse formato inclinado, ao invés de colocá-la ao chão e iniciar, e virou o cartão postal. Ela é fundada e reconhecida pela Unesco, né? Um grande cartão postal. Há pouco tempo, ela passou por uma nova reformação, porque ela estava com riscos, né, de tombamento. Então, os engenheiros aqui da nossa época mais atual, eles puderam fazer uma reformação de reforço estrutural entre 1900 e 2001. Então, ela podia, logicamente, torná-la vertical, mas isso ia descaracterizar o cartão postal de Roma. Então, eles fizeram um trabalho muito mais minucioso, que é mantê-la na sua inclinação e, né, sem correr risco. E a fase de restauração gradual da superfície, ela foi reparada, né, os danos visuais, devido principalmente à corrosão e escurecimento. E são os pontos mais problemáticos da torre. E ela foi inaugurada novamente no ano de em 2001. E aí já com as novas características totalmente reformada. E aqui eu tenho os tímpanos das igrejas. Então, aqui nós vamos ter a escultura, assim como a pintura, elas são artes decorativas, obviamente, mas principalmente são artes que doutrinam. E aí ela traz toda a história, né, de Cristo, o percurso de Cristo. Você vê passo a passo, né, trazendo toda a sua história. Então você não só é doutrinado no interior da igreja, como do lado de fora também, né? Com a passagem passo a passo de Cristo. Então aqui muitas vezes o clérigo, o padre traz os fiéis aqui, e aqui ele, né, vai contando passo a passo da sua história, né? Aqui olha só, né, ao centro, aqui aos redores, aqui provavelmente quando era perseguido, né, o primogênito, quando o rei declarou que o primogênito deveriam ser mortos para que pudessem, né, eliminar a possibilidade de Cristo. Ele já tinha tido esse presságio, né, recebido de oráculos que Cristo estaria chegando para reinar. Então ele, com medo de perder o trono, pediu para que matassem todos os primogênitos. Então aqui, né, a perseguição de soldados. Então a gente vai ter toda a história. Cada coluna dessa é uma dessas histórias, né? Aqui eu dei um dos exemplos, mas cada uma tem, olha, os soldados romanos perseguindo os cristãos. Então temos muita da história dos romanos aqui nesses tímpanos. E até hoje as igrejas mais contemporâneas ainda têm esse tímpano, né, na sua entrada principal. A pintura românica.
A pintura românica, né, reforçando a ideia na Idade Média de doutrinamento. Então, ela não tem uma finalidade a não ser de doutrinar. Então, aqui, cada formato dela, tá vendo? A mão imensa de Jesus Cristo significa que ele está recebendo orientação de Deus, né, para passar para os fiéis. Aqui, Jesus Cristo, auréola, que é o símbolo, né, já falado, que é o símbolo marcante da Idade Média, os olhos grandes recebendo de Deus as suas orientações. Aqui a gente vê que é bem precário essa pintura, né? Ela tem as suas marcas, são técnicas únicas, lembrando que são construídas em afresco, ou seja, em camadas de cal, né? Formando gesso, e a tinta aplicada em cima em cores vivas. Têmperas são tintas, são pigmentos unidas com o ovo, principalmente com a clara, que faz essa fixação, mas a fixação tem que ser no momento em que o gesso ainda está molhado. A partir do momento que ele seca, essa tinta ela passa a ser desbotada. E ela não tem formato de perspectiva, ele é um plano único. Os seus traços estão longe de ser da beleza, da perfeição. Ele é formado de uma forma rápida, é construído simplesmente com a forma de doutrinar, não tem nenhum valor, o artista a não ser um técnico que segue as suas informações para sua elaboração e aprende a sua técnica. Aqui o artista não assina a pintura, como vamos ver mais para frente no Renascimento. Ele simplesmente aplica conforme a técnica pedida a ele. Aqui temos uma outra pintura também, né? Olha só as auréolas trazendo toda a história, o menino Jesus também, né? Com semblante de um menino Jesus muito mais velho, né, do que seria a idade. Então não temos perfeição. É uma decadência, né, comparada à Grécia e à Roma novamente, aqui nós percebemos, né, aqui passo a passo também da história, o menino Jesus contando dos imperadores que não gostaram dessa situação, dos apóstolos que vão, né, ter a sequência. Então, toda a história de Cristo contada através da pintura. E, finalmente, os grandes castelos representando a fortaleza na construção, né, aqui indicando, assim como eu falei, as janelas estreitas, né, ao redor de toda a edificação, paredes completamente robustas e a ventilação e a iluminação por conta dessas janelas estreitas. Torre, né, do castelo medieval, que nós temos aí a história das torres. A abóbada também é usada no castelo, assim como também nas basílicas, e os muros, grandes muralhas, com suas fortalezas de defesa. Então, temos uma ruína perfeita de uma fortaleza da Idade Média. A abóbada de aresta. Ela é um elemento arquitetônico que consiste numa abóbada formada pela interseção de duas abóbadas de berço. Então, aqui está a abóbada, a interseção das duas, né, tomadas de berço aqui. Com a mesma flecha, os seus arcos mestres limitam um tramo, resultando do cruzamento de duas abóbadas cilíndricas perpendiculares e da mesma altura, portanto compostas de 4 unhas. Ok? Cada uma dessas arestas aqui chamadas de unhas. As partes descarregadas sobre os pilares e a pressão lateral sobre contrafortes. E é uma forma de economia de materiais, porque o peso, né, sobrecarregado aqui se economiza, por exemplo, a quantidade de pilares que seriam construídos aqui, que seriam pelo menos o dobro, se não fosse esse contrapeso construído. E aqui a parte interna, né, de um ambiente, o ambiente interno e a parte inferior, que segura toda a estrutura do castelo, somando que toda a parte interna do castelo teria uma estrutura
parecida com essa. Essa é a base. Na Idade Média também temos um fator histórico que ela é conhecida como período das trevas, porque dos motivos seria uma epidemia, que é a epidemia da peste negra, e essa epidemia foi criada essa máscara de proteção, principalmente usada pelos médicos de início, porque tinha que se chegar até próximo a esses enfermos, e essa doença ela explodia feridas pelo corpo todo e transmitia um odor muito forte. Então, para suportar esse odor, essa máscara, pelo menos metade aqui dessa parte frontal, que parece um bico, né? Ela tem um aspecto estranho, um aspecto diferente, mas esse bico dela é exatamente funcional. Eles colocavam ervas, seivas, para que ele pudesse suportar o cheiro externo, o odor externo. E aí, com o tempo, o povoado também começou a usar máscaras com essa referência, tanto crianças, adultos, para poder trafegar de um lado para outro, suportando esse odor. E finalmente temos todo um arquivo aí da história medieval. Aqui temos um pátio de dentro de um castelo, com a chegada dos grandes soldados de guerra, com seus elmos, suas molduras, suas armaduras, suas espadas e seus escudos, características próprias da Idade Média. Reis e rainhas, histórias de príncipes, princesas, lendas de dragões, história de grandes guerras, de grandes batalhas. Finalmente, atividade avaliativa. Você vai escolher uma das histórias, pode ser aspecto documentário, pode ser trazendo aspecto da cultura, da arte, esculturas, pode ser de uma das grandes batalhas, qualquer aspecto ou lenda do período da Idade Média. E você vai ouvir músicas medievais inspiradoras e representar uma dessas artes. A ferramenta de uso você tem total liberdade e segue aqui para te auxiliar algumas músicas medievais inspiradoras. Aqui eu preparei alguns links de tendências diferentes. Fique à vontade, tenha uma excelente produção e eu aguardo o resultado.